Bom dia a todos. Esse é o primeiro webinário em Ecologia e Evolução, que é uma iniciativa do Programa de Ecologia e Evolução da Universidade Estadual de Feira de Santana, aqui na Bahia. Agora, de 8h30 às 9h30, nós teremos a palestra Uso da Ecologia nos Estudos das Interações entre Áreas Protegidas, exemplo para as áreas protegidas marinhas, com o Dr. Alexandre Schiavetti, que é graduado em Ecologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestre em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo, doutor em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos, pós-doutor no Centro Nacional Patagônico, o CENPA Puerto Madryn, e da Faculdade de Ciências da Universidade La República, em Montevidéu. Foi professor visitante da CAPES, no Centro para o Estúdio de Sistemas Marinhos, o CESIMAR-SEMPAT, em Puerto Madryn. É professor pleno da Universidade Estadual de Santa Cruz, pesquisador associado aos projetos Budiões e Golfinho Rotator e investigador associado ao CESIMAR. Tem experiência na área de ciências ambientais, com ênfase em áreas protegidas, atuando principalmente nos seguintes temas: uso e conservação da fauna e de ecossistemas, efetividade e gestão de áreas protegidas e análise de estratégias de conservação. É membro da Rede Braspor para Estudos de Sistemas Costeiros Brasil, Portugal, e do INCT-ES-Bio. Desde fevereiro de 2020, está no cargo de pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Estadual de Santa Cruz. Bem-vindo, professor, e boa palestra. Bom dia a todos e todas. Obrigado pelo convite. Já digo que eu estou mais tenso do que vocês podem imaginar. Agradeço aí o Caio pelo convite, professor Caio da UFES. Eu tenho um carinho muito grande por Feira de Santana. Me recebeu quando eu cheguei na Bahia. Logo quando eu cheguei aqui, eu trocava muitas coisas com Feira. Tenho muitos amigos em Feira. E aí eu aceitei, né, por essa relação bem grande, bem gostosa que eu tenho com a UFES. Fiquei pensando o que eu tinha para falar depois de tanta gente super boa nesse evento. Parabéns pelo evento, inclusive. E aí, falei, bom, eu vou contar um pouco a minha experiência e vamos dizer que eu fiz uma análise assim, da minha trajetória aí, trabalhando com áreas protegidas. Como vocês viram, eu formei em ecologia e, né, voltei para a ecologia depois de passar uma época na engenharia, mas a minha tese de doutorado foi em economia dentro da ecologia. Então, eu sempre saí fora daquelas coisas tradicionais da ecologia em si. E, bom, quando eu cheguei na UESC, eu fui trabalhar, falei, estou aqui, preciso trabalhar com alguma coisa, preciso encontrar o meu nicho, e aí eu estava numa instituição na frente da praia, né? E aí, com isso, as áreas marinhas entraram aí para o meu métier de trabalho. Mas eu vou contar um pouco essa história, tá? Bom, como é que veio essa ideia aí de usar ecologia, né? A ecologia clássica que a gente estuda na graduação, no mestrado, no doutorado, para estudar algo que era muito diferente. Eu sempre fui uma espécie de patinho feio dentro das turmas aí de graduação, mestrado, doutorado, porque eu queria estudar uma coisa que não era padrão, né? Não era comum, né? E aí, assim, 3 situações, 3 fatos, né, me chamaram bem a atenção durante esse percurso, e aí eu queria contar isso para vocês para poder explicar onde eu cheguei ou para onde eu fui, né? Então, vem um pouquinho de história, tá? 3 coisas que me chamaram, que me marcaram muito. Eu tomei um puxão de orelha muito grande na minha graduação e logo depois dela, porque de 2 pessoas que aposentaram já do Departamento de Ecologia, o professor Miguel Petrelli, eu tenho muito orgulho assim de chamar de Miguel, né? E o meu orientador de longa data, Antônio Camargo, que colocaram assim, ó, você gosta de resolver problemas, mas para você resolver problemas você tem que ter informação e conhecimento. Se você não tem nenhum e nem outro, você não consegue resolver problemas. Bom, a gente vê que a situação que a gente está no Brasil hoje é um pouco por aí, né?
Então tá, eu guardei aquele puxão de orelha e fiquei com ele na cabeça para poder trabalhar. Saí da graduação e fui trabalhar, fui ser gestor de área protegida mesmo. Novinho, recém-formado, peguei uma área para trabalhar, para manejar, para saber o que faz com aquilo. E aí fui tentar seguir essa recomendação, né? De, tem informação, tenha conhecimento. Entrei no mestrado para justamente ganhar essa informação e esse conhecimento para trabalhar com essa área. Bom, segui a carreira, continuei, fui para o doutorado. E aí, num bate-papo de café, né? Que é uma coisa que a gente acha que é simplesmente relaxamento, mas ele acontece assim, os melhores papos, as melhores ideias talvez surjam daí. Uma engenheira florestal fazendo doutorado falou assim, eu estou indo dar uma palestra no INPE, em São José dos Campos. Falei, hã? Né? Como assim? Eu falei, você trabalha com árvore? O que você vai fazer na astronomia do INPE? Ela falou assim, pois é, eu estava conversando com uma pessoa e ele falou assim, você trabalha com árvores. Árvores são pontos. Estrelas também são pontos. Você não quer mostrar como é que você faz agrupamento de árvore? A gente faz agrupamento de estrela. Eu falei, isso é uma coisa interessante, trabalhar com pontos, árvores, pontos podem ser qualquer coisa, né? Então tá, guardei isso. E aí depois teve o evento de 40 anos do PPG da Ecologia lá de São Carlos, esse logo que está aí, que eu não encontrei o logo daquele evento. Sentei com uma amiga minha, ela queria ver uma apresentação, eu falei, eu fico quieto, espero a apresentação, eu quero ver a segunda, que vem depois, e durante essa apresentação, que era inseto com alguma coisa, algo que, né, para mim não era... A pessoa apresentou uma forma de análise que me chamou muito a atenção. Eu falei, interagindo é a forma que a gente realmente encontra e você guarda essas informações e vai trabalhar com elas. Bom, tá, e aí? Já estava na UESC, já era doutor, já estava começando a orientação de pós-graduação, fui chamado para um workshop do Projeto Coral Vivo, em 2011, em Arraial da Ajuda. E aí, todo mundo ali trabalhava com genética, microbiologia, as coisas que são biológicas para os corais, né? Algumas pessoas trabalham com peixe, outra com bioquímica, com fisiologia, ou seja, tudo possível de coral. E eles chamaram uma pessoa, por causa de um orientado meu, que poderia trabalhar com uma coisa maior. Eles queriam entender um pouco da conservação e da proteção em áreas protegidas desses corais. Foi aí que virou um pouco a minha forma de trabalhar, né? Eu peguei uma pequena área de estudo, né? Eu tive que ampliar um pouco o foco de trabalho. Com isso, eu falei, bom, existia pessoas ali que trabalhavam com a entrada terrígena, né, de sedimentos nas áreas de corais. Então, eu tive que pegar e estudar um pouco para saber que tipo de abordagem eu poderia dar. E aí isso é interessante porque as pessoas, né, esses eventos, essas redes te provocam e você vai atrás da informação. Eu fui atrás da informação e achei uma forma de trabalhar ambiente terrígeno e área marinha. Tá? Aí mostrei para o pessoal, olha, a gente tem aí um problema no Brasil. Né? A gente tem uma grande concentração de área protegida dentro de uma categoria só. Tá? Então, todos os sistemas brasileiros, os 3 sistemas que eu mostrei na figura passada, todos eles se concentram muito num tipo de área e num tipo de área muito permissiva. Tá? Tudo se pode fazer numa APA. E aí, tanto na área terrestre, né, nos 50 quilômetros de área terrestre, como nas áreas marinhas. A gente tem uma concentração muito grande e a gente usa muito poucas estratégias de conservação. E aí, essa primeira interação que eu tive com esse grupo me mostrou a possibilidade de algo que eu não usava há muito tempo. Né? Essa forma de analisar dado aí lembra alguma coisa da ecologia, não lembra? Quem trabalha com planta, quem trabalha com bicho e consegue imaginar quantas espécies tem distribuído, né, quantos indivíduos tem por espécie, consegue fazer um paralelo com o que eu fiz aí. Né? E aí eu comecei a questionar, puxa, a gente não usa todas as estratégias que a gente tem na lei, a gente não tem uma distribuição entre elas, a lei diz que elas são iguais, então a gente deveria ter uma distribuição extremamente interessante, extremamente correta entre todas as estratégias de manejo, e a gente não tem. Eu falei, puxa, isso me lembra alguma coisa, né? Aí pronto, tá aí. E com isso eu entrei finalmente para trabalhar com as áreas marinhas. Tá? Falei, bom, tá, eu consigo pensar um pouco em ecologia, né,
com questões básicas que a gente estuda na ecologia, porque as áreas marinhas são pontos. E aí me lembrou a segunda coisa que eu coloquei no café para vocês, que eu aprendi no café. Pontos. Pontos são interessantes, né? A gente ainda vai chegar no que os pontos me representam hoje. Mas olha só, além da gente mostrar para o coral vivo, né, ainda só para o coral vivo, como é que estava esse tipo de estratégia de conservação, a gente também pensou em mostrar onde tem mais, tá? E aí, como é que está a distribuição nesses 3 sistemas, de novo, plataforma norte, costa leste e plataforma sul, tá? E aí usamos uma estratégia que a engenharia florestal usa para trabalhar com o quê? Com árvore. Eucalipto. Isso é ótimo para trabalhar com distribuição de árvores. Eu falei, bom, árvores são pontos, estrelas são pontos, áreas protegidas também são pontos. Então eu posso usar a mesma estratégia. E com isso, a gente gerou aí onde eu tenho concentração de área protegida. Tá? Mapa de calor, né? Quem trabalha com ecologia hoje consegue usar muito fácil isso, né? A gente trabalha com densidade, a gente gera mapas de calor, a gente vê onde tem mais. E não por acaso, os 2 lugares no Brasil que tem maior concentração de área protegida era justamente onde o coral vivo tem ou tinha a sua função, as suas atividades, no sul da Bahia e na região do Rio de Janeiro e os lagos. Né? Então, olha que interessante, por uma provocação de um grupo, né, a gente conseguiu ver que essas 2 áreas são realmente áreas core para se trabalhar, porque elas são a maior concentração de áreas protegidas que eu tenho entre toda a costa brasileira. E, de novo, me mostrou que eu posso usar a ecologia, sim, né? Mas ainda faltava coisa. Eu tentei verificar padrão de distribuição mesmo. E aí vi que a cada 250 quilômetros eu tinha uma área protegida em toda a área marinha costeira brasileira. Isso é uma distância muito grande. Só que para fazer isso, a gente usa a mesma coisa que a ecologia usa para fazer distribuição. Se ela é agregada, se ela é uniforme, se ela é aleatória. E isso fez com que eu voltasse, então, a estudar cada vez mais, a voltar na graduação, voltar no mestrado, no doutorado, para lembrar desse tipo de coisa, para tentar aplicar para pontos, né? Então, isso me fez muito bem, me fez pensar que, puxa, ainda bem que eu consegui guardar essas informações, esses 3 fatos. Né? E aí, bom, lançamos essa informação no mercado e logo depois chegou o Pancorais. Tá? O Pancorais, em 2014, teve uma reunião para a gente estabelecer aí quais foram as primeiras estratégias para conservar corais ao longo de toda a costa brasileira. E eu já estava um pouco mais familiarizado com essa abordagem em áreas marinhas e tudo, e achei bem interessante trabalhar com eles. O Pancorais tem 18 áreas de atuação. Tá? Dessas 18 áreas, várias áreas protegidas estão nela. Tá? E aí, tirando algumas áreas que não tem, né, algumas áreas core que não tem área protegida estabelecida ainda, a gente então ficou com o restante para poder saber, principalmente, se essas áreas são efetivas, e a gente já mostrou temporalmente e espacialmente, mas principalmente se elas são uma rede, né? Porque não me adianta ter uma área protegida, porque eu tenho corais em várias, eu tenho espécies de peixe em várias, e eles trocam indivíduos, tem deslocamento de indivíduos, tem aporte de novos indivíduos, eu tenho todo um trabalho, um recurso biológico que funciona dentro dessas áreas, e que não adianta eu ter somente uma área muito boa e outras áreas sem nada. Né? Então, o litoral precisava pensar em como a gente iria estabelecer essa rede de uma forma um pouco mais integrada. Bom, e aí, finalmente, vem as mais legais, né? E a ideia que eu falei, isso talvez eu possa discutir com o pessoal lá, apresentar o que a gente está pensando como rede. As redes, né, são interessantes. Aí a gente olha essa foto assim e fala, puxa, o que essa foto tem a ver com rede? Bom, primeiro que o fotógrafo deve ter ficado aí 7 anos parado, deitado na beira do rio só para tirar essa foto. Né? Mas o que é interessante é que eu tenho 3 espécies. Né? Essas 3 espécies têm conexão. Né? E aí isso me fez, assim, deu um estalo que foi justamente
o que eu falei para vocês, que eu fui naquele evento, que eu estava sem querer assistir nada naquele momento, só acompanhando, e quando a pessoa mostrou essa forma de análise, eu falei assim, opa, aí tem coisa. Tá? Então, a partir desse momento, eu comecei a ver que, puxa, a gente tem uma rede aí, né, feita por transporte aéreo, quem nunca tem que ficar horas esperando numa escala para poder seguir viagem, né? Eu posso usar redes para conectar instituições e mostrar como é que elas trabalham juntos. O CNPq hoje faz isso na plataforma Lattes, né? Está tentando mostrar as conexões entre os grupos de trabalho, entre pesquisadores e seus associados. Né? E também a gente hoje, né? A Michelle perguntou se eu tinha Instagram, e eu falei que eu não uso Instagram, que eu não tenho, mas está aí, isso é uma rede, né, via Facebook, Instagram, a gente mostrando as conexões que a gente tem. A gente pode pensar na nossa, a gente pode pensar no mundo inteiro, como estamos conectados. Né? E aí a gente comecei a pensar que tipo de rede existe. Né? E aí a gente vai ver que as redes mais comuns estudadas hoje ainda são as redes bipartidas. Então, que foi a que eu vi, inclusive no evento, quando eu fui, né, perceber essa possibilidade. Eu tenho presa-predador, eu tenho polinizador-flor, eu tenho, no meu caso, pescador-peixe. Então, foi quando eu fui entender que eu poderia usar essa estratégia para gerar informação para gestão, que era o que me agradava. Né? Depois eu tenho possibilidade de trabalhar com redes tróficas, né? Eu acho que hoje já tem bastante trabalho mostrando cadeias tróficas na forma de redes. E as mais complexas, literalmente, são as redes que saem, né, dessa estrutura binária ou dessa estrutura de rede trófica e são chamadas de redes complexas porque têm relações muito mais rebuscadas, que é, por exemplo, a internet. Né? E aí, você lendo um pouco, tentando avaliar um pouco o que acontece, eu verifiquei, você começa a identificar que eu tenho níveis diferentes, né? Como se eu tivesse populações, comunidades e ecossistemas. E cada um desses níveis tem os seus atributos. E cada atributo a gente mede de um jeito diferente. E aí eu falei, puxa, de novo, isso me lembra a ecologia. Né? Eu não posso pensar em trabalhar com uma rede trófica usando os atributos de uma rede bipartida. Eu não posso trabalhar com uma rede complexa usando os atributos de uma rede trófica. Então, você tem que parar, analisar, verificar o que você quer fazer, qual é o teu tipo de rede, para ir estudar quais atributos você vai conseguir medir. Né? Então, falei, bom, vamos começar a usar ecologia de redes para trabalhar com gestão de área protegida. E aí, vamos fazer um teste. Né? Aqui tem petrechos de pesca e peixes. Então, dá para a gente ver que eu tenho para RL, né, se eu conseguir mostrar aqui, para RL, eu tenho todos os peixes estão ligados a um petrecho. Né? Então, significa que usar esse petrecho dentro de uma área protegida que quer ter uso sustentável de recurso pode rapidamente reduzir o meu recurso, porque ela não é seletiva. Então, a gente começou a discutir isso dentro dos conselhos gestores das RESECs do estado da Bahia. Por quê? A gente não tem que proibir nada, a gente não tem que mostrar nada, a gente só tem que tentar conduzir que, olha, as espécies que são capturadas por esse petrecho, elas podem ser capturadas por outros petrechos, mas ele é muito mais esses petrechos são mais seletivos. Então, vamos tentar usar esses petrechos que são mais generalistas em menor escala, para que a gente tenha sustentabilidade no recurso. Então, começou a mudar um pouco aquilo que eu sempre quis fazer, que era uma ciência mais aplicada, mas com informação, com conhecimento, com propriedade para poder mostrar o porquê esse tipo né, de executar ações. Não é proibir por proibir, mas sim conversar com as pessoas para tentar entender como funciona
e principalmente porque a gente faz, né, com essa situação, né? Então, não adianta baixar uma normativa e falar você não pode pescar, se as pessoas não conseguem entender o porquê que eu não posso pescar dessa maneira. Então, isso foi uma coisa bem interessante que a gente começou a fazer. Tá? Então, a gente faz todas as coisas para uma rede normal. Uma rede, nesse caso, bipartida normal. A gente calcula o número de interações, a gente calcula aninhamento, a gente calcula a modularidade. E aí a gente começa a ver que os centropomos, que é o robalo, né, as 3 espécies, são as espécies mais capturadas. E aí você começa a pensar que, puxa, na verdade, eu estou capturando uma espécie por motivos econômicos. O robalo tem um valor de mercado muito grande. E isso a gente tem que repensar dentro de uma área protegida, que é o sustentável. Né? Porque se todo mundo foca, né? Se 171 pescadores dos 198 estão focados em capturar uma espécie ou 2 espécies só, significa que essa espécie tem uma chance muito grande de ter uma depressão. Né? E com isso a gente perde a capacidade, né, da Resex de garantir sustentabilidade para essas populações. Então, como que a gente vai trabalhar isso? Né? Então, isso foi uma coisa interessante e foi a primeira vez que a gente conseguiu lançar no mercado, né, no mercado aí acadêmico, essa forma de análise, né, para a gente avaliar o objetivo mesmo da área protegida. Aí a gente vamos expandir um pouco mais. Então, a pesca é algo interessante, a gente queria, então, mostrar a necessidade de mais áreas marinhas protegidas. Por quê? Porque a gente viu que a gente tinha áreas marinhas a cada 250 quilômetros. Isso é muito pouco. Né? É uma distância muito grande. E a gente, então, foi numa área do lado de uma grande área marinha protegida, neste sentido, para mais longe de área protegida. E a gente foi vendo que as redes de interação mudam. Elas mudam e eu acabo tendo uma concentração no pescado quanto mais longe de área marinha protegida. Tá? Ou seja, quanto mais perto eu tenho uma diversidade maior, por 2 motivos. Porque eu estou mais perto de uma área protegida, que é fonte, né? E eu tenho a possibilidade de garantir a sustentabilidade disso. Aqui eu estou mais longe, eu estou pescando o que tem mais valor comercial. Então, eu poderia aí tentar fazer com que os tomadores de decisão entendessem que eu deveria ter mais áreas protegidas para garantir, principalmente, segurança alimentar. Porque eu não estou trabalhando somente, eu não estou trabalhando com a pesca industrial, estou trabalhando com a pesca artesanal. Então, se a pesca artesanal está capturando concentrada cada vez mais em menos peixes, é porque ou eu não tenho outros peixes, ou porque eu estou ganhando dinheiro somente com essas espécies. Então, que outras práticas eu posso ter para isso mudar? E uma coisa que chamou bem a atenção é porque a gente usou a etnoecologia, e aí de novo veio o meu carinho por Feira de Santana, porque foi aí que eu aprendi a etnoecologia, né? Com o grupo daí, com o Zé Geraldo Marques, que se aposentou daí, né? Voltou para Alagoas, mas foi com o Zé Geraldo que eu aprendi a etnoecologia. E a gente fez isso, a gente fez a força da ligação entre peixe e pescador baseado no índice da etnoecologia. Tá? E isso foi super bem aceito, né, pela comunidade acadêmica. A gente aportar novas formas de dar peso para as interações. Né? Mas ainda era pouco, ainda me incomodava. Né? Gozado como isso é algo que vai mexendo com os brios, a gente vai ficando cada vez mais pensativo, querendo resolver, não problemas maiores em si, mas pensando quais são os nossos erros acadêmicos, os nossos erros ainda de proposta. E eu sabia que uma área marinha, ou uma área protegida, não necessariamente ser marinha, são sistemas socioecológicos complexos, eles não são binários para fazer uma rede binária. E aí a gente vai atrás da informação para tentar saber onde a gente quer chegar. E aí eu peguei um trabalho com área terrestre, no qual ele, na teoria, começou a mostrar possibilidades aí, né, dessas interações socioeconômicas para áreas protegidas, mostrando que ele considera duas coisas bem interessantes, 2 constatações. Que o nível hierárquico, ou seja, se é federal, se é estadual, quem maneja esta área, né, se é do mesmo órgão de manejo, eles têm uma capacidade, uma tendência a ter mais interações. Tá?
e quanto mais próxima também. Falei, bom, isso é uma coisa que pode valer a pena. Eu passo, então, a trabalhar com redes complexas. Era isso que me faltava, o conhecimento para poder efetivamente trabalhar com o que o Pancorais tinha me colocado na mão. Né? Foi um desafio que o Pancoral fez e eu estou tentando ainda responder a eles. Pegamos de novo essa área, né, uma área mais fechada, não é mais todo o território brasileiro por causa da distribuição dos corais, né? E fomos, então, trabalhar com redes complexas. E aí, várias áreas protegidas dessa grande área amostral aí, e a gente começa a trabalhar com questões que sempre me agradaram, mas que sempre foram fora da ecologia, né? Porque não envolvem espécies, né, para conservação em si, envolvem questões humanas, questões de entre os atores sociais. Só que aí eu comecei a trabalhar com interação entre eles, e quando eu começo a trabalhar com interação, eu volto ao meu puxão de orelha, né? Eu tinha que trabalhar com conhecimento, com informação, mas eu tinha que trabalhar com ecologia. E aí, vocês lembrando aquelas duas abordagens que o grupo terrestre falou, esse círculo que está em vermelho mostram 3 áreas que são sobrepostas. Elas trabalham muito bem, mas só entre elas. Tá? Então, gerenciam conflitos porque são praticamente uma área só. E aí, dentro de conselho gestor, todas as áreas são federais. Trabalham muito bem porque têm o mesmo órgão gestor. E apoiam unidades, áreas protegidas próximas, estaduais, porque estão muito próximas. Então, começou de novo ao que o teórico colocou a se confirmar, né, dentro das nossas análises. E aí eu passei, então, a gerar, né, junto com um grupo aí de várias pessoas, essas redes. Né? Então, eu tenho hoje uma rede de gestão para as áreas protegidas da costa brasileira. Né? A resolução de conflitos, que foi aquele que eu mostrei antes para vocês, eu tenho, né, uma rede que é muito frágil. Se eu corto essa ligação, que pode ser, por exemplo, entre 2 pessoas que se formaram juntas, então um apoia o outro na resolução de um conflito, por exemplo, se isso deixa de existir, eu separo, eu praticamente tenho redes que não se conectam de maneira nenhuma. Tá? A única conexão mais forte é participação em conselho gestor. Por quê? Porque eu tenho vários órgãos públicos que participam de vários conselhos gestores, o mesmo órgão. Então, isso conecta a rede de uma maneira muito mais coesa. Tá? E aí a gente coloca isso agora no plano espacial. Olha que interessante. Essa aqui, a área 5, são aquelas áreas que são sobrepostas. Tá? E esta área aqui são as áreas que estão totalmente isoladas de todo o resto da rede, por uma conexão só. Então, mostrando justamente que eu tenho o mesmo tipo de gestor, ou eu tenho gestores diferentes, né, órgãos gestores diferentes, mas sobrepostos. Então, é muito mais fácil de trabalhar. Tá? Bom, com isso, a gente acaba apresentando, né, e aí, onde eu quero chegar com essa história toda, é porque a gente apresentou agora, né, essa situação de como está essa rede de áreas marinhas protegidas brasileiras baseado numa perspectiva social, socioeconômica. E aí a gente consegue ver que as agências governamentais, IBAMA, Polícia Ambiental, ICMBio, são as instituições que estão no centro da rede. Ó, eu tenho todas elas no centro da rede. Elas que fazem com que a rede efetivamente funcione. Ou não funcione, depende do seu ponto de vista. Mas a centralidade dessas 3 instituições, tá, mostra todas as áreas estão conectadas a essas 3 agências. Tá? E aí, quanto mais distante eu vou estar, tá, eu tenho, inclusive, áreas que não têm conexão com ninguém. Tá? Mesmo com essas 3 agências de governo. É estranho a gente pensar nisso, tá? Mas isso pode acontecer. Então, quando a gente olha os dados dessa forma, assim, desse agrupamento, as universidades estão presentes em praticamente todas as áreas protegidas. Mas por quê? A universidade vai
para usar a área protegida como seu laboratório. A universidade vai para um grande projeto, por exemplo, os PELDs, né, os Programas Ecológicos de Longa Duração. Nas áreas marinhas, eu tenho o PEL de ilhas oceânicas. Então, praticamente todas as unidades de conservação que tem nas ilhas oceânicas têm um PELD. E aí, as universidades aparecem em todas elas. Tá? É um ponto para a universidade? Mas a universidade está usando a área protegida como seu material de estudo. É função dela? Mas é extremamente interessante pensar que nenhuma universidade foi apontada pelo gestor como uma instituição que trabalha com educação ambiental na área protegida. Ou seja, a gente captura a informação e não faz nenhum tipo de devolutiva para ela. Tá? A gente não traz a informação para os tomadores de decisão, para os moradores locais. E quem faz educação ambiental em grande parte dessas áreas protegidas são justamente os grupos comunitários. São algumas pequenas associações de moradores, associação de produtor rural, associação de pescador. Esse grupo pensa na educação ambiental. Então, com esse panorama, hoje, o Pancorais pode pensar em como fortalecer essa rede, mas não só o Pancorais, né? Imaginem o Baleia Jubarte, o Peixe-Boi, o Boto Cinza, todos os grandes projetos, o Albatroz, né, o Budiões, né, no qual eu faço parte, o Meros do Brasil, todos os grandes projetos de conservação, olhar para essa rede e entender onde eles podem atuar. Tá? Esses grandes projetos de conservação, eles estão aqui, né, entre... partes são da universidade, né? Eu sou Budiões, sou golfinho rotador e sou da universidade, mas partes são ONGs que manejam recurso e estão sendo lembradas como ONGs aqui pelos gestores. Mas eu hoje posso tentar fortalecer essas interações entre os nós. Né? Então, se eu quero, por exemplo, que a Jubarte esteja conservada, eu não posso pensar somente em abrolhos, né? Porque só abrolhos foi suficiente para garantir que ela existisse, né? A gente tem que pensar que foi ali aquela população que sobrou da caça. Tá? Depois, com a proibição da caça, ela voltou a se expandir pelo litoral brasileiro. Mas hoje eu preciso ter várias áreas protegidas para garantir que todo o pool genético do que hoje está a população de Jubarte seja garantido para o futuro. Né? E a gente tem que pensar isso em todas as espécies. Tá? Então, eu gostaria muito de hoje, os grandes projetos de conservação e principalmente os tomadores de decisão, que a gente aporta isso para eles numa discussão, né, a gente repensasse essas estratégias de conservação, repensasse essa forma de trabalhar. Porque é para isso que a gente batalhou, que juntou esse grupo de pessoas, a gente estudou muito para tentar chegar nessa situação. Tá? Bom, por que eu estou falando de ecologia de área protegida nesse evento? É um evento acadêmico, é um evento da pós-graduação, vão ter alunos da graduação, vão ter outros docentes e tudo, claro, mas basicamente a ideia é que, assim, eu não formo meus alunos exclusivamente para estar na academia, né? Meus alunos têm esse viés muito, muito grande na formação para atuar no mercado. Tá? Então, eu fico muito contente quando os meus alunos arrumam um trabalho efetivamente em grandes projetos de conservação. Mas o que eu tenho que pensar é que a gente precisa de pessoal capacitado mesmo para hoje direcionar várias coisas, entre elas estabelecer critérios. A gente pega todos os trabalhos, os bons trabalhos nas áreas biológicas, e a gente vê que ou as pessoas estudaram dentro de área protegida, então elas querem que a área protegida seja mantida, porque tem a sua espécie, né? o seu trabalho está ali, ou ela estudou uma região que não tem uma área protegida e ela coloca que aquela região é tão importante para a espécie dela que tem que ter uma área protegida ali. Mas a gente tem que ir mais além disso. Não é só o criar a área protegida, mas é como manejá-las. E essa informação que a gente tem que obter de uma forma extremamente acadêmica, científica, com rigor. Tá? Eu tenho que pensar em informações além das biológicas, porque só ter uma espécie ali não me garante conservação. Né? Eu tenho que ter interações com atores sociais.
Então, as informações que eu tenho que ter têm que ser de qualidade, além daquelas biológicas. Eu tenho que questionar a legislação. Eu estou doido para que a gente comece a rediscutir o Sistema Nacional de Unidade de Conservação e o sistema estadual, e os sistemas estaduais de unidades de conservação. Porque já foi colocado lá, a gente tem um sistema que foi feito para a área terrestre, não funciona para a área marinha. Então, vários países têm sistemas separados, tem um sistema de áreas marinhas protegidas, com outras categorias, com outras estratégias de conservação. Tá? A gente, por exemplo, tem uma categoria de manejo na nossa lei, que é uma floresta nacional, que eu não consigo replicar isso para o ambiente marinho. Né? A mesma coisa, reservas privadas. Eu não tenho reservas privadas dentro de áreas marinhas. Então, o pool, né, de possibilidades já é menor para as áreas marinhas, mas eu posso pensar em outras estratégias. Né? Então, a gente tem que questionar a legislação com informação, com sabedoria. Tá? Eu tenho que fazer proposição de outras formas de monitoramento. Por exemplo, o Pancorais, a gente fez um monitoramento de dados de 5 em 5 anos de efetividade de gestão. Então, dados temporais de efetividade nos mostram quanto o aporte de dinheiro faz diferença, né, para a efetiva gestão dessas áreas. Então, esses buracos que eu tenho de recurso modificam e a gente pode mostrar o quão eles prejudicam ao longo do tempo. Tá? E, principalmente, aí talvez eu receba xingamento dos coordenadores de pós, dos orientadores, mas como eu sempre fui fora do padrão para os estudos na pós-graduação, eu acho que a gente tem que sair um pouco da caixinha para estudar o que não é padrão. Né? A gente tem que ter aí uma gana, uma vontade de alguma coisa e a gente tem que seguir. Tá? Eu posso dizer que quando eu comecei para agora, eu era fora do padrão e eu estou tentando hoje, talvez seja um erro, estou tentando transformar esse fora do padrão num padrão, ou seja, mostrar que é possível trabalhar assim com a área protegida, pensando em ecologia, usando os mesmos critérios, os mesmos conhecimentos. Então, agradeço imensamente aí a Michele, o Caio, toda a comissão organizadora. Foi um desafio, foi uma leitura que eu tive que fazer aí da minha forma de trabalhar. E agradeço aí os meus parceiros de trabalho, tá? Os meus financiadores, óbvio. Tá? Então, estou aí à disposição para alguma coisa. Obrigado, gente. Obrigada, Alexandre. Palestra necessária, hein? Muito legal. Você pode finalizar a apresentação? Obrigada. A gente tem aqui algumas perguntas da doutora Sandra Hartz. Ela questiona como conectar as áreas protegidas que estão isoladas na rede. Sandra, olha... Bom, eu tenho algumas áreas que estão totalmente desconectadas aqui e a tendência é, por exemplo, organizar uma pesquisa que eu englobe essas áreas. Eu sabendo que elas estão isoladas, eu posso começar agora a falar, bom, o meu monitoramento de peixe, né, marinho, infelizmente, eu vou abordar essa rede, essa área protegida que está fora. E com isso eu começo a colocar cada vez mais troca de informação. Se eu identifico na minha rede que essa área está isolada em todos os sentidos, eu posso começar a ter treinamento entre essas pessoas, eu posso começar a chamar o gestor dessa área para compor o meu conselho gestor, para que ele traga as suas aflições e a gente consiga trocar informações. Então, eu poderia pensar em milhares de possibilidades de integrar. Né? Biologicamente, a integração vai para o monitoramento e para a resolução de conflitos. Então, se eu identifico uma área que está isolada, eu posso me prontificar, né, através de contato com o gestor de lá, a começar a perguntar se ele precisa de alguma coisa, se ele tem interesse em algum equipamento, se ele tem interesse em algum tipo de trabalho em conjunto de monitoramento de alguma espécie ameaçada ou alguma espécie invasora, por exemplo. Então, é uma questão do órgão gestor, né, daqueles que estão no centro da rede, organizarem para conectar cada vez mais essa grande rede para que ela seja cada vez mais sólida, cada vez mais estável. Temos outra
outra questão aqui. O Vandique Batista elogia sua apresentação. Excelente apresentação, Alexandre. Consulto qual sua sugestão para que as pesquisas em coprodução sejam de fato efetuadas se somos formados e formamos para atender nosso público acadêmico apenas. Nossas contribuições são rotuladas como acadêmicas para desqualificação. É um jogo de poder ou, de fato, falamos grego para comunidades gestoras? Ô, Vandir, você me complica, né? Então, essa formação que a gente dá, a gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que a gente tem prazo, que a gente tem recurso, que a gente tem que cumprir cronograma, tem que cumprir tudo. De novo, assim, o que eu acho que é mais legal, que é o que a gente vem fazendo aqui, o ESC e o FAO, né, colocando uma relação aí entre instituições, é a interação mesmo, é tentar abrir as interações, é tentar agregar cada vez mais gente, e não só da mesma área. Talvez essa seja um problema ainda na área da ecologia, e eu me coloco aí da ecologia mais clássica, né? A nossa dificuldade em chamar e trabalhar com outros profissionais, né? Acho que hoje que eu estou colocando uns 10 anos já, que as pessoas estão ficando cada vez mais abertas para entrar em contato com outros profissionais de outras áreas para agregar nos seus trabalhos. E isso é extremamente relevante e necessário. E não só a academia, a gente tem que sair um pouco da academia. A gente tem que trabalhar com ciência cidadã, porque tem muita gente coletando informação por aí. A gente, né, o evento teve um trabalho aí, uma apresentação de ciência cidadã. A gente tem que trabalhar com os pescadores, com os polvejadores, com os jangadeiros, com todos os grupos que têm conhecimento, que têm propriedade para trabalhar. Né? E eu acho que com isso a gente consegue ter informações melhores e a gente vai conseguir efetivamente formatar uma rede e conseguir aí salvar o que resta do nosso sistema. Sem interação e interação entre grupos distintos, eu não vejo muita possibilidade, não. Muitos elogios, hein, Alexandre, da sua apresentação. Excelente, parabéns e obrigado, Alexandre. A Thalita Fontoura, super parabéns, Alexandre. O Caio faz uma pergunta, né? Quais são suas perspectivas sobre a conservação de áreas protegidas diante do modus operandi deste governo federal? Bom, é aquela resposta que acho que se você perguntar para qualquer pessoa vai ser a mesma, né? Assim, eu espero tempos de cortar conexões. Já está acontecendo. Então, eu acho que se eu fizer, né, se a gente pensar em executar esse mesmo trabalho daqui a 2, 3 anos, eu vou ter menos arestas, né? Porque, inclusive, isso é um bom trabalho, né? O monitoramento da conformação da rede, dos atributos das redes, é um ótimo monitoramento, né? Porque ele é dependente justamente disso, ele é dependente de relações interpessoais, né? Se a gente olhar aqui esse grupo, eu tenho uma relação com o Vandique de banca, de trabalhar junto, eu tenho uma relação com Sandra, que está lá no Rio Grande do Sul, porque a gente estudou junto, eu tenho uma relação com o Caio, porque a gente está nas mesmas estaduais, só que se eu não tiver, se eu sair da rede, todas as conexões morrem. Né? E isso está acontecendo, de modo geral, por falta de recurso, falta de apoio e o próprio desmembramento, assim, desmotivação das pessoas que estão na conservação hoje, porque elas estão dando não só murro em ponta de faca, mas elas estão dando murro em... Né? E elas estão sendo esmurradas, elas não estão mais dando murro. Né? Então, eu acho que é um problema isso, e isso efetivamente vai ser refletido nas próximas arestas que a gente vai ter. Então, mas como tudo, eu acho que a vantagem é que a gente tem uma rede resiliente, ela vai tomar porrada de um lado, ela vai tomar porrada do outro, mas a Abrolhos está aí para mostrar, desde 83, que ela conseguiu se sustentar, né? A população de baleias aumentou, os corais de Abrolhos branqueiam todo ano, mas eu ainda consigo ter aí, os nossos corais já foram mostrados que são os mais, vamos dizer assim, fortes, né? Para poder segurar essa onda da mudança climática. Então, eu acho que a gente tem possibilidades de manutenção de resistência,
Mas, com certeza, esses anos aí que a gente está amargando aí de falta de interesse na área ambiental, vão cortar algumas arestas, não tenha dúvida. Ó, a Thalita Fontoura, que é professora da UESP, conheço. Pergunta: você comentou sobre ecólogos trabalharem um pouco mais fora da caixinha. O que você teria a dizer sobre divulgação científica e educação ambiental? Me parece que parte da lacuna entre os níveis que você mostrou ocorre parcialmente pela falta de conhecimento geral dos gestores e políticos. Bom, assim, Thalita, obrigado pela pergunta. A gente conhece a Thalita, né, Michele, assim, de longa data. E eu acho a divulgação uma das coisas mais necessárias. E não estou falando hoje porque a gente está tudo online, não. Eu acho que a divulgação é algo que a gente já deveria ter aprendido a fazer desde que a universidade se formou com essa concepção de universidade, né? E a gente fez muito pouco porque a gente não era cobrado. E a gente só está fazendo hoje porque a gente se sentiu cobrado e a gente quer agora que as pessoas entendam a nossa importância. A divulgação tem que ser feita em todos os níveis, né? A gente tem que atingir a sociedade. Uma das coisas que me fez mudar a minha forma de pensar foi quando eu fui trabalhar lá no Sesimar, em Porto Madryn. A instituição lá, né, que é um instituto de pesquisa, eles têm um grupo de jornalistas contratados para trabalhar com a sociedade e aproximar a sociedade de todos os cientistas que estão lá. Então, logo quando eu cheguei, o pessoal veio para falar comigo, para tentar para mostrar o que eu estava fazendo lá para toda a sociedade do entorno de Porto Madryn. Então, esse tipo de coisa faz toda a diferença. A gente tem que sair da nossa caixinha, sim. A gente tem que interagir com outras áreas do conhecimento, mas também a gente tem que interagir com a sociedade. Mas não só para mostrar como a gente é legal, como a gente trabalha, e sim como é bonito o que a gente faz, como é bonito como as pessoas podem ir para esses lugares e desfrutar dessa situação que a gente acha tão bonito. Então, divulgar um passeio, divulgar uma possibilidade de ver, né, a nossa biodiversidade, de vivenciar o que a gente tem por trás da gente, que é um gosto por essa área, a gente tem que fazer com que as pessoas também enxerguem isso, cada um da sua maneira. Então, eu lembro uma discussão muito grande num PAN que teve, com relação à liberação do passeio de observação de cavalo marinho, que tem em Ipojuca, que é Porto de Galinhas, né? E os acadêmicos eram contra. Por que não? Porque mergulha, o jangadeiro lá mergulha, captura o cavalo marinho e põe num potinho e traz à superfície para os turistas verem o cavalo marinho. Mas se um turista não vê um cavalo marinho, ele não sabe que está na raiz do manguezal. Será que um passeio ao longo de toda a costa brasileira vai ser o motivo da extinção do cavalo marinho? Ou se eu fizesse um ótimo trabalho de divulgação ali, de educação com esse Porto de Galinhas, é um lugar que atrai muita gente. Será que aquelas pessoas que fazem esse passeio não poderiam ser melhor trabalhadas para poder mostrar que, olha, tem um bichinho aí nessa raiz que ele tem uma forma diferente, que o macho fica grávido, que ele muda de cor, que ele muda de forma? Será que isso não é o ponto que a gente tem que mexer um pouco com as nossas bases, de sair um pouco do purismo da academia e achar que tudo tem que ser conservado, nada pode ser mexido? Né? Então, eu acho que a divulgação e a educação devem ser, assim, um ponto super focal. E parabéns, Thalita, pelo seu trabalho que você está fazendo agora. Muito bom, hein? O Henrique Dias faz uma questão também, né? Faz uma pergunta. Quando você fala na participação da universidade nas redes, você incluiu só a participação dela de forma indireta, fazendo pesquisas. Ou também na forma direta, participação do conselho gestor? Oi, Henrique, obrigado pela pergunta. Na verdade, quem respondeu essas perguntas foram os gestores. Tá? Várias universidades fazem parte de conselho gestor, então, sim, tem os dados ali da participação de universidades nos conselhos gestores. O que não apareceu para quase nenhuma área protegida foi a universidade atuando na educação ambiental. No conselho gestor, ela tem assento. Eu já avaliei
e aí eu falo porque estou com uma pessoa fazendo isso, de todos os parques marinhos, de todas as APAs marinhas brasileiras, as atas de reunião dos conselhos gestores instituídos. Tá? E eu posso dizer que, apesar da universidade ter assento em quase todos, a participação é baixíssima, porque não tenho dinheiro para ir para o evento, porque a reunião do conselho caiu na data no dia da minha aula, eu não pude ir. Por quê? Então, apesar dessa abertura da sociedade, tá, eu tenho esse problema ainda. Né? A universidade não se sente um membro efetivo de um conselho gestor. Tá? Então, ela está lá, os gestores lembraram das universidades, de quem tem a cadeira dentro do conselho, sim. Então, está contando ali como participação, além do monitoramento, também o conselho gestor. Mas, como universidades aqui, a gente tem que repensar um pouco a nossa própria função dentro dos conselhos. Tá? O Fernando Henrique Santos Ferreira. Vivemos em uma sociedade onde o governo pouco se importa com a biodiversidade. Como se manter firme e forte, sem desânimo, trabalhando com conservação, sendo que existem muitas pedras no caminho? Eu recebi essa pergunta também. Olha, eu tive um professor do mestrado, eu coloquei isso, não sei para quem, recentemente. Ele fazia assim, na primeira aula que ele deu, um colega fez uma pergunta. Ele virou para o colega e falou assim, ótimo seminário para você dar semana que vem. Aí todo mundo achou que aquilo podia ser interessante. O rapaz fez, na semana seguinte, um seminário, e aí outro indivíduo fez a próxima pergunta já na aula do docente. Ele falou assim, ótimo seminário para a aula seguinte. Bom, não teve mais nenhuma pergunta durante o resto do semestre. Então eu vou falar para você, ótimo seminário para você fazer para o próximo webinar. Porque, assim, é só com muita vontade. Assim, é só porque existe gente que tem esse gosto, que tem essa coisa de querer mover o mundo, cara. Não tem muito jeito. Ainda bem que existe gente assim, ainda bem que a gente promove isso, ainda bem que a gente vê isso nos olhos da garotada que está entrando aí, tá? Porque se depender do poder público, né, principalmente do atual, a gente estaria, assim, sendo despachado, né, oceano aberto, assim, para nunca mais voltar. Então, eu acho que é isso, assim, é acreditar um pouco que o seu papel vai fazer diferença no futuro. Tá? Eu estou quase me aposentando, não vejo a hora, e eu espero que alguma coisa, né, tenha servido, porque senão é muito frustrante. Mas eu acredito só nesse tipo de coisa. Vale a pena, é legal. Cada pequeno passo que a gente consegue, cada área, cada 1 hectare que é criado de área protegida, eu fico feliz. Então, eu tenho que acreditar que isso vai ser bom para um futuro de alguma coisa. Mas não pode pensar em desistir porque é difícil. Né? Acho que se é uma coisa que se gosta, se é uma coisa que você acredita, e tem um monte de maluco, né? Haja vista a quantidade de cursos que a gente tem aí dessa área ambiental e tudo, a gente sabe que nós não estamos sozinhos. Isso também é bem importante. Né? Conexões, interação, eu acho que tudo isso faz a diferença. Sim, isso aí. A ciência é missão, né? O Henrique Dias pergunta, outra pergunta dele. Considerando a elevada demanda administrativa do gestor da unidade de conservação e a baixa quantidade de pessoal, as áreas de uso público das unidades de conservação poderiam, de fato, passar para a iniciativa privada através de cessão de uso público somente? Você acredita que isso melhoraria a gestão do governo do órgão ambiental, dando responsabilidades à empresa gestora para essa parte de uso público? Obrigada pela palestra, Alexandre. Top demais. O Henrique Dias. Henrique, parabéns pela pergunta. É um assunto que envolve gestão, e isso é bem legal. Eu não sou contra a cessão para empresas privadas de áreas de uso público. Né? Você encontra isso em vários lugares do mundo, mas você também encontra vários lugares do mundo onde a gestão é feita pelo poder público. Então, eu não vejo diferença na qualidade, eu vejo diferença em interesse. Né?
o poder público, em alguns países, o nosso principalmente, não tem interesse. Né? A iniciativa privada só tem interesse no nosso país nas áreas que, com certeza, dão lucro. Então, a gente vê isso em Fernando de Noronha, que é a mesma empresa que gerencia a Tijuca, que gerencia o Foz do Iguaçu. Puxa, não por acaso são os 3 parques mais visitados do Brasil. E não por acaso eles são os 3 parques mais visitados, porque ninguém sabe que eles são parques nacionais. Eu vou ver as cataratas, eu vou ver o Cristo e eu vou tomar banho e mergulhar em Fernando de Noronha. Ninguém vai para esses lugares porque são parques nacionais. Então as empresas só tomaram conta dessas áreas porque são áreas que dão lucro, porque dariam lucro sendo ou não área protegida. Ninguém quer pegar o Parque Nacional da Serra do Divisor, no Acre. Porque, se a gente for fazer um levantamento de todo mundo que participou desse webinar, quantas pessoas conhecem a Serra do Divisor, no Acre? Tá? Então, há uma diferença muito grande em ser contra ou a favor. Eu acho que uma gestão privada é interessante quando já tem uma estrutura formada, que é o caso dessas áreas protegidas, sim, porque libera o governo para aplicar o recurso que ela ganha aqui, deveria ser para aplicar e criar infraestrutura em outras áreas. Porém, não é isso que acontece. Então, é interessante que o Estado de São Paulo tem uma lei que a área protegida que arrecada recurso com visitação, 70% da arrecadação fica para a área protegida, da que arrecadou. 30% desse valor é destinado a outras áreas que ainda não têm demanda de visitação, para justamente tentar aplicar em infraestrutura para que elas tenham independência econômica um dia. Tá? Então, essas estratégias a gente só faz mudando a lei. E aí, de novo, eu volto àquele ponto que eu coloquei. Para que a gente está aqui? Por que eu acho que a gente tem que discutir esses assuntos na academia? Porque nós podemos mudar a legislação. Então, se isso tiver amarrado, dinheiro que vem de Foz do Iguaçu, dinheiro que vem da Tijuca, de Noronha, pode ser usado para dinamizar uma área protegida que não tem nada. E que aí sim, ela passando a ter possibilidade de visitação, eu vou atrair gente. O Estado tem que estar aqui ainda tomando conta disso, ser o polo incentivador para isso. E depois que isso passou a andar sozinho, não é que eu estou transferindo o benefício econômico para a privada. É porque aí o Estado sai daqui e consegue ter gás para estar em outro lugar. Porque o Estado não tem gás para estar em tudo. Nós temos 300 e tantas áreas protegidas no Brasil. Tá? Então, aí uma questão mercadológica e uma questão de realidade do ator social, poder público. Tá? Não sei se te respondi, mas... Um desafio, né, Alexandre? Desafio, isso aí. Bom, a gente finaliza aqui as perguntas, todo mundo agradecendo. A Camila de Paula Teixeira Mello, que inspiradora essa palestra, parabéns e obrigada. Nossa discente Natália Souza, excelente apresentação, super necessária e incentivadora, parabéns. William Cano, todo mundo agradecendo, né? Thalita, o Estado não quer ter gás para atuar na conservação. Agora é assim, agora o Estado cortou o gasoduto mesmo. O Alexandre, para finalizar, o que você considera como os principais desafios, né? O que é mais importante na conservação desses ambientes costeiros, e os desafios, né? O que você considera? Olha, eu acho que hoje, talvez, o grande desafio das áreas costeiras, marinhas e costeiras, é porque a gente tem um viés ainda de formação muito ligado à área terrestre. Não é um problema, é porque, historicamente, o Brasil nunca deu muita moral para a área marinha costeira, né? De modo geral, em toda a sua atuação como nação, né? A gente tem uma grande área marinha, mas a gente nunca deu importância devida para isso. A gente sempre foi um país agrícola, a gente sempre foi um país que se desmatou tudo, a gente era muito focado para a área terrestre. E a gente está aprendendo agora que a gente tem uma riqueza impressionante na nossa frente, a gente quer ter o gerenciamento desse recurso, a gente já pediu extensão e já pedimos extensão de novo da nossa área exclusiva econômica, e a gente ainda não tem know-how para isso. É muito mais caro trabalhar em área marinha, muito mais. Né?
Então, a gente tem pouca informação, a gente tem pouco dinheiro e a gente ainda precisa aprender que eu não tenho barreiras dentro da área marinha. O que acontece numa área, a gente viu pelo óleo, né? O óleo foi talvez a grande demonstração que algo que acontece lá perto da costa da África vai literalmente arrasar com a nossa costa inteira. Então, a gente ainda precisa entender muito os sistemas marinhos. Eu não sou de formação de sistemas marinhos, a minha formação é de sistemas terrestres. Eu migrei e eu não sei se eu tenho totalmente os 2 pés dentro d'água ou se eu tenho um pé em cada lado. Mas eu sinto, assim, a gente ainda tem muita dúvida sobre a nossa atuação em ambiente marinho, o que é uma pena, né? A gente tem que aí tentar... Mas é recurso mesmo, é dinheiro, é muito caro formar gente na área marinha, né? Então, isso é um problema. Eu acho que talvez o grande desafio seja a gente tentar entender os sistemas marinhos de uma forma sem precisar gastar tanto, sem precisar... Não é precisar, mas sem... Ou usando menos recursos. Talvez seja isso. É tentar achar o meio termo entre ter muita informação, mas sabendo que a gente tem pouco recurso. Excelente, Alexandre. Agradecemos sua participação. Como sempre, sua palestra excelente, ótima, bem didática. Parabéns, bem-vindo. Agradeço. Muito obrigado, Alexandre. Foi ótimo, Caio, viu? obrigado mesmo, viu? Obrigado a todos. Espero que tenha aí. E estou à disposição, tá? Para qualquer coisa. Ah, tá gravado isso, viu? Valeu, muito obrigado. Vou parar a gravação aqui.